E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses onde o protagonista apelão acaba renascendo. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Xiao, onde ele estava sendo julgado de ter atacado pessoas amigáveis de outro mundo, destruindo o acordo de relacionamento amigável entre mundos. Na contação dos votos, todos votaram como culpado e 0 contra, tendo a pena de morte. Mas como ele serviu à humanidade, expulsando os invasores da Terra, eles decidem deixá-lo vivo. No entanto, vai perder vários dos seus cargos, e como ele é o único herói especial desse estado, caso aconteça algo no futuro, ele deverá retornar ao campo de batalha, mesmo tendo lutado contra todos os tipos de monstros e salvado várias pessoas do grande desastre. Ele acabou neste julgamento, porém ele não estava entendendo o que estava acontecendo, pois ele tinha morrido em um ataque sorrateiro, mas ele estava novamente no local onde foi julgado e traído pelos seus companheiros. Inicialmente ele acreditava que era lembranças antes da sua morte, mas após abrir um painel na sua frente, é quando ele descobre que realmente renasceu. Nessa tela mostrava que ele tinha completado a missão principal de reconstruir a humanidade, e ele poderia escolher um novo caminho, e será dado uma nova recompensa para qual caminho escolher. Uma delas é o caminho do herói, onde uma nova crise apareceu. Como ele é um herói, pode escolher contribuir protegendo a humanidade pelas sombras. O outro é o caminho monstruoso, mesmo diante dessa nova crise, salvar a humanidade não tem nada a ver com quem ele é, e já que os humanos começaram a matar os heróis, então terão que se arrepender na escuridão. Dessa vez ele escolheu seguir o caminho monstruoso. Após o julgamento, ele decide desistir da sua posição de herói, onde por causa disso ele teria que abandonar todo o poder que possuía. Mesmo assim ele não se importa e libera todo o seu imenso poder. Agora do início, novamente seguindo o caminho de um vilão, ele vai trilhar uma nova história, onde ele não será mais o cachorrinho do estado. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um apocalipse que ocorreu há muitos anos, onde devastou a Terra completamente e foram poucos os sobreviventes. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Qin Yu, que era um desses sobreviventes. Porém ele acabou sendo morto por um erro que cometeu, mas logo após isso ele acaba acordando em um escritório de trabalho. E logo ele descobre que renasceu 100 anos no passado, um pouco antes do surto de zumbis começar. Após dar uma surra no seu antigo chefe, ele sai para se preparar para esse desastre, onde tudo começou como uma chuva suja de sangue, onde os humanos não esperavam que uma chuva traria a pior doença que a humanidade já presenciou, onde as pessoas que se molhavam nessa chuva rapidamente morriam e logo após isso levantavam, mas agora como zumbis e monstros famintos por humanos. Após sair do prédio que estava, as memórias do seu antigo eu começam a se fundir com a dele e ele logo se lembra da irmã que tinha sido morta. Logo após se preparar, a chuva inicia e ele corre para ajudar sua irmã, e após salvá-la de um zumbi ele logo começa a buscar abrigo. Um pouco tempo após esse surto começar, algumas pessoas começaram a despertar poderes sobre-humanos, e Qin Yu foi um deles, porém ele demorou muito para ficar forte, e com isso perdeu toda a sua família e aqueles que eram importantes para ele. Com isso ele inicia uma nova jornada nesse mundo onde os mais fortes sobrevivem, mas diferente do seu passado, agora ele irá proteger aqueles que são importantes para ele e vai se vingar daqueles que mataram ele e sua família na sua antiga vida, e ele vai usar todo o seu conhecimento para ficar forte mais rapidamente para enfrentar inimigos poderosos que apareceram ao decorrer da sua jornada, e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho ou tentar machucar quem é importante para ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, um imperador celestial que acabou sendo traído por seus discípulos. Mesmo tendo um corpo bastante forte, ele decide usar um ovo de dragão para tentar se vingar antes de morrer. Porém, para sua surpresa, ele acaba acordando em outro local, e logo ele descobre que retornou para quando ainda era jovem. Ele retornou 300 anos para o passado, quando ainda era um estudante da faculdade. No seu passado, apesar de ter uma vida tranquila e feliz, após chegar no Hotel das Orquídeas, várias coisas infelizes começaram a acontecer com ele, e ele acabou retornando para esse local novamente, onde antes, após confessar seu amor para uma garota e pouco tempo depois ver ela beijando outro cara, foi quando sua vida começou a ficar um inferno, pois ele acabou sendo frequentemente espancado e humilhado pelo cara que a menina que ele gostava tava, onde por ser fraco, que ele podia apenas fazer era se arrastar como se fosse um cachorro. Após
isso ele reprovou no exame de admissão, com isso sua família desistiu dele. Sem rumo em sua vida por sorte, ele acabou sendo salvo por uma deusa. Com isso ele começou um caminho de treinamento, se tornando um imperador, mas agora como ele retornou antes disso tudo acontecer com todo o seu conhecimento do futuro, ele vai usar para não ser mais humilhado e ele vai mostrar para todos que não é um fraco como antes. Com isso agora ele vai trilhar um novo caminho no passado para consertar todos seus erros e ele vai treinar seu corpo novamente com a ajuda de um poderoso poder do dragão que tem em seu corpo. Ele está decidido que vai se tornar o ser mais poderoso desse mundo e se vingar daqueles que humilharam ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Lin Fen. Ele vive em um mundo onde as artes marciais decidem seu destino, onde os mais fortes ganham respeito e fama, e os fracos são humilhados, onde a força dos fracos apenas conseguem quebrar rochas, enquanto os fortes conseguem cortar rios e dividir montanhas. Nesse mundo os espíritos marciais é dividido em 4 classes, onde o da natureza controla os elementos naturais, o das armas que controla os espíritos das armas, o da besta capaz de controlar os espíritos de animais e por fim um mais raro de todos, a variante única, o espírito imortal. Ling Feng era um estudante que por causa de um acidente de carro sua alma viajou por todo o mundo e acabou possuindo outro corpo com o mesmo nome, onde o dono desse corpo era um fracote considerado um pedaço de lixo por todos. Logo após renascer ele decide que não vai deixar que as pessoas chamem ele de fraco novamente, onde ele vai começar um caminho para ser forte e respeitado, onde o poder decide tudo. Estas são as regras desse mundo. O antigo dono era fraco, mas agora é diferente por ter conhecido 2 mundos e passado por um sofrimento doloroso e até mesmo provando a morte. Ele se tornou muito mais forte. Pouco tempo depois suas 2 almas começam a se fundir em uma só e com isso ele consegue usar 2 espíritos marciais e um deles é uma variante com uma força esmagadora. Logo após isso ele vai testar suas novas habilidades e ver o quanto seu cultivo melhorou e logo ele percebe que sua força aumentou muito, mas ainda está longe de ser o mais forte do mundo e com isso ele inicia uma nova jornada em busca do título do ser mais poderoso nesse mundo onde os mais fortes têm o direito de sobreviver e ele vai se vingar daqueles que desprezaram. Ele vai devolver em dobro tudo que passou. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Ling, que acabou sendo traído por seus discípulos, isso tudo porque ele não queria ensinar todas as suas artes marciais a eles, mesmo Ling dando o título de imperador a ele. Eles o traíram e apunhalaram ele. Antes de morrer ele jura, se sobreviver ele vai matar todos os deuses e eles por essa traição. Após isso ele acorda em outro local e ele fica muito feliz pois sobreviveu e agora tem uma nova oportunidade, pois quando ele retornar ao mundo imortal pode se vingar de todos. Como ele renasceu no corpo de outra pessoa, rapidamente outras memórias começam a aparecer na sua cabeça, onde o antigo dono do corpo era um verdadeiro gênio das artes marciais, porém ele acabou sendo bastante ferido por outra pessoa, com isso ele perdeu todo o seu poder. Por causa disso ele acabou morrendo, e como Ling está agora neste novo corpo ele decide que vai atrás desse cara que destruiu a vida do antigo dono do corpo para fazer ele pagar por tudo. Pouco tempo depois a sua noiva acaba vindo no seu funeral para cancelar o casamento, como se ele não fosse nada, tratando ele como um lixo, mesmo tendo acabado de morrer, e logo eles revelam ser cúmplices do assassinato dele. Porém é neste momento que Ling se levanta e mostra que ainda está vivo. Como ele era um fracote antes, todos o subestimam ainda, mas ele logo mostra que não é mais o mesmo usando suas grandes habilidades, e ele mesmo cancela o noivado, e agora Ling neste novo corpo no mundo mortal vai trilhar um novo caminho para ajudar sua nova família com seu imenso poder, e aqueles que entrarem no seu caminho ou machucarem sua nova família será dizimado sem piedade, mas seu objetivo principal ainda é retornar ao mundo imortal e se vingar daqueles que ele acreditava que eram seus companheiros.